Pré-tribulação ou pós-tribulação? Os cristãos serão arrebatados antes da grande ira de Deus, conhecida como a grande tribulação, ou depois da grande tribulação? Porque eu, pastor Maciel, creio que seremos arrebatados antes da grande tribulação, mesmo que muitos estudiosos dizem que o estudo mais recente é o pré-tribulacionismo. Então, aqui está a resposta. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira é essa? Que ira é essa que Deus está falando? Apocalipse capítulo de número 16, verso 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aqui está a ira de Deus. A ira de Deus não é contra a igreja. A ira de Deus não é contra os cristãos. A ira de Deus é contra os ímpios que adoraram a Satanás, que desobedeceram os mandamentos de Deus. E agora nós vamos falar exatamente sobre isto. Verso de número 2 de Apocalipse 16. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Pescadores que vivem da pesca não terão mais peixe para pescar. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Pessoas terão sede e não acharão água para beber, e por causa disso eles vão beber sangue, vão tentar matar a sede com sangue. Escute isso aqui, verso de número 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. A ira de Deus vai resultar nada mais, nada menos do que o ímpio merece. O ímpio vai colher exatamente o que eles plantaram, a ira de Deus. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são o teu juízo. Verso 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. O calor será insuportável, a pele vai derreter viva, e não vai ter quem o solucione esse problema. Não vai ter ar-condicionado, não vai ter ventilador, não vai ter vento que refresque o calor insuportável que vai ter na grande ira de Deus. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. O ímpio é um tipo de pessoas que está errado, mas não aceita que está errado. O ímpio é pessoas que vivem no erro, mas quando é corrigido, rejeita a correção e ainda quer estar na razão. Verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. A dor vai ser insuportável. Que trono da besta é esse? É o anticristo, é os falsos profetas que realizarão milagres falsos, prodígio falso, e muitos serão enganados através desses sinais e prodígios dos falsos profetas e do anticristo. Verso 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Mesmo estando errado, mesmo pagando um preço alto, não vão se arrepender. Isso é o que o ímpio faz até os dias de hoje, até o dia do arrebatamento da igreja e até o dia da grande ira de Deus. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Os falsos profetas, o anticristo, vai sair demônio da boca dele. Resumindo, era demônio que usava os falsos profetas e usa até o dia de hoje, o que prega mentira, o que só prega prosperidade, o que só prega o bênção, porque falso profeta não prega correção, não prega exortação, não confronta o pecado, são espíritos demoníacos. A Bíblia diz, verso de número 14, porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles vão ajuntar pessoas para lutar contra o Deus do céu e contra a igreja do Senhor. Mas o verso 15 diz, de Apocalipse 16, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E aqui eu termino. O que Deus está dizendo aqui é: bem-aventurado é o que vigia, porque o Senhor vem como ladrão. Por que como ladrão? Ele vem sem avisar o dia e a hora. Então aquele que aguarda a vinda do Senhor tem que andar vigiante e tem que andar aguardando as suas vestes. Que veste é essa? Jesus nos responde. Ele nos deu veste de justiça. Lembra de Adão e Eva? Eles tinham veste santa, mas quando pecaram, estava nu e mostrou a vergonha. Qual é a vergonha? O pecado. Jesus fala de uma parábola que ele convidou para as bodas muitas pessoas, e no meio dessas pessoas tinha um homem que não estava vestido com as vestes nupcial. Ele foi expulso. Que veste é essa? É a veste da justiça, da santidade. Aqueles que estão nu no pecado e aqueles que não estão vestidos com as vestes santas de santificação não herdarão o reino do céu. É hora da gente vestir a veste santa da justiça de Deus, abandonando o pecado e se santificando para Deus.